No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luiz Eduardo. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório na Brasil Atual. Franklin, hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente e a crise hídrica. A entidade do setor elétrico afirma que a estiagem observada nos últimos meses é a pior em 91 anos. Para a geração de energia, o cenário reacende o debate sobre o risco de apagões pelo país. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos o Sérgio Leitão, é advogado e diretor do Instituto Escolhas, de estudos sobre temas ambientais e econômicos. Luiz Eduardo Grisotto, diretor da ABS São Paulo e coordenador da Câmara Técnica de Recursos Hídricos da ABS São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com o Lê da Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa, e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com o Franklin Valverde. Bom dia, Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão grave para os destinos do Brasil. Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui com vocês, também debatendo esse tema tão relevante, em nome da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é uma entidade muito atuante nesse segmento de recursos hídricos e saneamento. Também agradeço o convite e saúdo a todos. A crise elétrica de 2001, causada pela seca, associada a problemas de infraestrutura na rede elétrica, levou o governo da época a adotar o racionamento de energia para mitigar a ocorrência dos apagões. Hoje, apesar da maior variedade de fontes, 63% da energia elétrica do país ainda vem das usinas hidrelétricas. O período de seca é comum, então. Nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo para gravar esse cenário, Sérgio? Primeiro, nós estamos fazendo de conta que o problema é episódico, ou seja, ele é acidental e não estrutural. E o país erra novamente por fazer aquilo que a gente chama uma gestão de crise e não uma gestão de risco. O que é a diferença? A diminuição das chuvas é uma constante, acontece desde 2001 e desde 2014 se intensificou ainda mais. O que está acontecendo? Está diminuindo o intervalo dos períodos secos, que geralmente costumavam acontecer a cada 10 anos, diminuiu para 8 anos e as secas têm sido mais intensas. A última grande seca que nós tivemos foi em 2014, inclusive São Paulo viveu ali um período, né, das represas baixando, foi quando a população aprendeu a lidar com uma palavra chamada volume morto, né, e isso agora se repete, sendo que a bacia do Rio Paraná, que é a mais importante em termos de fornecimento de energia para o sul-sudeste, nem se recuperou desta última crise de 2014, e agora a gente já verifica uma nova. O governo foi pego de surpresa? Não, porque já não vinha chovendo bem desde 2019. Em novembro do ano passado já havia o alerta de que a situação estava ruim e o governo só veio gritar, secou agora, né, em maio, quando saiu esse decreto falando sobre a emergência climática. Então, acho que a primeira questão é mudanças climáticas, uma dramática alteração do regime de chuva, da série de vazões que alimentam as nossas represas e são fundamentais para o fornecimento de energia, vieram para ficar. Isso exige uma gestão de risco, porque o risco agora faz parte do sistema e não uma gestão de crise, que é o que se faz no Brasil. A gente só se reúne para discutir o problema quando o problema já está na casa do sem jeito, ou como diz uma música lá do Ceará, da minha terra, não tem jeito que dê jeito. Então estamos agora nesta fase e, portanto, precisamos mudar dramaticamente a maneira como a gente lida com as crises e os riscos do setor elétrico no Brasil.
Ao longo do programa, nós vamos ver de que maneira a gente pode lidar para resolver o problema estrutural do país, não só dar uma resposta para essa crise que está aí já, né? Ô, Luiz Eduardo, nós teremos racionamento? Uma boa pergunta, Joel. Essa é uma boa pergunta, sempre é uma boa pergunta em tempos de crise hídrica, né? Veja, eu sempre olho esse período de crise hídrica com muita calma, com muita tranquilidade, mas nós sabemos, por exemplo, que, como você mesmo mencionou, o apagão da energia elétrica, ele, apesar de ser um momento crítico, agudo e nada agradável para a população brasileira, ela traz algumas melhorias, né? Como, por exemplo, a mudança de comportamento da população em relação ao consumo de energia, e isso também aconteceu com a água aqui, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Nós vimos aí, por exemplo, que a demanda, que era em torno da casa de 75 metros cúbicos por segundo na região metropolitana de São Paulo, quando apareceu a crise hídrica, houve sim uma conscientização, um apelo muito forte à população, que conseguiu sim fechar as torneiras, conseguiu reservar água, conseguiu entender a conservação da água de uma outra forma. Isso foi um grande ganho, né, na minha interpretação, e acho que dos meus colegas. Isso foi um grande ganho, até porque a demanda baixou para a casa dos 60 metros cúbicos por segundo, e assim como no apagão da energia elétrica, hoje também estamos vivendo uma nova crise hídrica, mas, por exemplo, ano passado, ano retrasado, que aparentemente não havia uma crise como nós estamos vivenciando a de hoje, nós vimos que essa demanda não voltou para o patamar de 75 metros por segundo, assim como aconteceu também no apagão. Então, veja, existe sim um ganho, né? Sempre uma crise, infelizmente, é pela dor e não pelo amor, né? A gente sempre diz que é pelo amor ou pela dor que a gente aprende, mas foi pela dor que nós aprendemos, mas houve sim um aprendizado. No entanto, né, concordo muito com o que o Sérgio comentou, que assim, o nosso país ainda precisa aprender muito a fazer gestão de riscos e uma gestão preditiva, uma gestão preventiva, né? Nós sempre esperamos a crise acontecer para depois correr atrás do problema, mas, no entanto, o Brasil também, volto a dizer, a gente também avançou na questão de planejamento para a questão da crise hídrica. Depois da crise hídrica de 2014, 2015, nós assistimos aí uma série de municípios fazendo seus planos de contingência, os seus planos de enfrentamento de uma crise como essa que nós estamos vivenciando agora. Então, veja, racionamento vai acontecer? Certamente vai. E muitos municípios vão ainda contar com esse problema. Mas, em função do aprendizado que aconteceu em 2014, 2015, muitos municípios se prepararam para o pior, para uma outra crise hídrica, com os seus planos de contingência, com uma série de outros planejamentos setoriais, e isso ajudou muito a não ter um processo tão grave quanto teve em 2014, 2015. E leia-se região metropolitana de São Paulo. A Sabesp fez uma série de transposições, se adiantou a uma série de processos agudos e críticos como estamos vivendo agora, e certamente vocês estão assistindo, nós não estamos vivenciando uma crise como nós vivemos lá no Cantareira em 2014, 2015. Apesar de concordar com o Sérgio que realmente nós precisamos ter processos mais resilientes, ter uma outra forma de planejamento voltada a riscos, a prevenção e a evitar esses problemas como sempre acontece nesses momentos mais agudos. Sérgio, o que nós estamos vivendo agora é um pouco responsável das autoridades que não encararam o problema de uma maneira responsável? Sim, porque se você tem a informação já em novembro de 2019, inclusive com matérias na mídia, já mostrando que o regime de chuvas tinha caído dramaticamente e que os reservatórios da região sudeste, principalmente da bacia do Rio Paraná, não estavam conseguindo recuperar o nível necessário para dar a garantia de fornecimento de energia, ali já deveria ter soado o botão de alarme para que a gente pudesse, a partir disso, tomar as medidas. Né? Se perdeu praticamente 6 meses, metade do ano, para que isso viesse a acontecer. Nós já estamos em racionamento, Joel. Nós já estamos numa ameaça grave de apagão, tanto é que o relatório que saiu na sexta-feira da ONS, divulgado no jornal O Globo,
mostra exatamente que em novembro o sistema de reservatórios da região sudeste vai ficar no osso, na pedra. E o que é pior, nós temos que rezar, ajoelhar no caroço de milho para chover a partir de novembro, porque senão nós vamos ter apagão este ano e vamos ter apagão no ano que vem. E este governo, o governo Bolsonaro, vai ganhar o troféu Lamparina, porque é isso que nós vamos ter que voltar a usar para abastecer nossas casas. Então, nós já estamos em racionamento, tanto que a indústria já está sendo obrigada a mudar os seus horários, né, de funcionamento. E o que é pior, todo mundo sabe que desde a crise de 2001, por conta, inclusive, dos altos preços da energia, nós já vivemos numa situação que, a partir das 5 da tarde, os grandes consumidores de energia no Brasil desligam a chave da rua, ou seja, aquela que vem do fornecimento de energia elétrica, e ligam o gerador. Agora nós não temos nem aquela reserva para pedir a ajuda do consumidor. O consumidor já trocou a lâmpada em casa. Ele vai economizar aonde? A não ser que ele deixe de ver a novela. Porque os aparelhos que ele teria para dar essa economia, que não vai ser mais feita pela troca da lâmpada, como foi feita na crise de 2001, não tem como trocar. Nossas geladeiras são muito ineficientes, nossos ar-condicionados também são muito ineficientes. O Escolhas mostrou que haveria uma economia de 160 bilhões de reais se nós tivéssemos geladeiras e ar-condicionados mais fabricados de maneira mais moderna, como já se faz fora do Brasil. Então, agora, não tem para onde correr, porque não tem como exigir do consumidor aquilo que ele não vai conseguir dar. Eu não vou conseguir pedir para ele trocar uma geladeira que ele acabou de comprar num padrão de ineficiência que o Inmetro se recusa a atualizar, né, seguindo os métodos que já são feitos na Europa e nos Estados Unidos. Então, a situação é grave e é pior do que daquela de 2001, porque em 2001 tinha para onde correr, e agora, se ficar, o bicho come, né? Se correr, o bicho pega. Ô, Luiz Eduardo, diante desta realidade, como construir um novo momento no país? Olha, a gente sempre, em todas as discussões que nós fazemos com os profissionais do setor, nós chamamos atenção para a questão mais ampla quando se fala em segurança hídrica, né? Segurança hídrica, claro, a questão mais conceitual diz que a gente precisa garantir água em disponibilidade e qualidade para as atuais e futuras gerações, para necessidades humanas, atividades econômicas, inclusive a questão energética, como está sendo colocado aqui, mas também tem a manutenção de ecossistemas e tudo mais. Então, assim, a nossa visão, primeira coisa, é tratar a segurança hídrica não como circunstancial. A gente imagina que segurança hídrica é planejar a cidade, é olhar o ordenamento territorial para que a expansão urbana seja disciplinada, seja correta, para que as famílias e as comunidades e aqueles assentamentos irregulares e famílias de baixa renda tenham acesso à água. Isso é muito importante, né? E nós estamos vendo que, em muitos casos, isso é, infelizmente, relegado a um segundo plano. A questão do uso consciente e racional, né? Ao contrário do que o Sérgio coloca, eu acho que, sim, existe um grande espaço ainda para uma grande conscientização, para um trabalho de educação sanitária e ambiental muito grande ainda a ser feito, porque eu acho que esse trabalho tem que ser permanente, ele não pode nunca ser a gente achar que já está bom, que não consegue mais fazer mais nada. A educação sanitária e ambiental é uma coisa necessariamente contínua, permanente, deve ser permanente. A gente tem que reduzir as perdas. Então, nós temos aí no Brasil ainda estados com incríveis perdas de água de 73%. O estado do Amapá, por exemplo, é 73% de perda, o Amazonas, 68% de perdas, Roraima, com 65% de perdas, ou seja, de 100 litros que eu capto, em torno de 70 litros vai embora. Isso é inadmissível, quer dizer, diante de uma situação de escassez hídrica, de estiagem, etc., eu preciso lidar com essas perdas, eu preciso ter investimentos, eu preciso ter esforço técnico para lidar com esse tipo de coisa, né? Além de controlar a poluição, de prevenir a contaminação das águas, que hoje também é muito complicada, apesar de ter sido focado aqui o uso energético, mas nós temos usos múltiplos da água, tanto em captações
para dessedentação de animais, para uso humano, mas também temos para recreação, para lazer. Então, nós temos que enxergar esses usos múltiplos da água para tratar essa questão da forma mais abrangente possível, de modo a prover os sistemas de abastecimento e tal, de mecanismos para atendimento permanente, né, para sistemas resilientes que aguentem um processo como esse de crise aguda, e também um sistema de gestão e governança adequado. Nós estamos caminhando ainda muito lentamente, né, no sistema de governança, embora algumas bacias hidrográficas tenham caminhado de forma muito positiva, como no PCJ, aí no Piracicaba, Capivari e Jundiaí, aqui no Alto Tietê, em outras bacias do Brasil, mas nós temos ainda outras bacias ainda muito incipientes quanto ao processo de gestão e governança. Nós precisamos nos estruturar para isso, né? Enfim, segurança hídrica no fundo, uma visão ampla e cuidar dos nossos rios, dessas coleções hídricas, de uma maneira, com uma visão ampla do processo, de forma a garantir isso de forma mais permanente, de forma mais duradoura, de forma sustentável, sob um prisma mais multissetorial e multi-institucional. É assim que nós pensamos. Obrigado. João, se você me permitir, eu só queria esclarecer para o Luiz que nós não discordamos, porque quando eu falei do espaço que não existe mais, é em relação à parte de economia de energia. Do ponto de vista do consumo de água, temos aí uma concordância inteiramente com você em relação a todos esses aspectos que você disse que são, né, as grandes questões ligadas à gestão. E eu complementaria só dizendo, né, a gente lançou um estudo chamando Água como um insumo para o setor elétrico no Brasil. Água tem que ser tratada como insumo, porque o setor elétrico, Joel, Franklin, não funciona sem água, nem mesmo as termoelétricas. A gente mostrou que aquela termoelétrica de Pecém, no Ceará, consome um volume de água que dá para abastecer uma cidade de 600 mil habitantes. Ora, no Ceará, 600 mil habitantes é praticamente uma junção de várias cidades depois da capital, Fortaleza. Está se falando agora como uma solução para essa crise se espalhar térmicas pelo Brasil inteiro, principalmente no Nordeste. Hoje você já tem no Brasil uma guerra pela água, porque não tem água. Os agricultores estavam reclamando, né, que se colocou na mão do Ministério de Minas e Energia todo o poder e vai faltar água para a agricultura, no momento, inclusive, onde você já tem uma inflação de alimentos muito forte. Então, concordo com você, mas também queria registrar que o fato de você ter no Brasil uma completa desconexão entre a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, né? E cada um faz a sua política e só conversa, como conversou na crise de 2014, quando o setor de reservatórios do Nordeste deixou de ser considerado, né, como parte do setor de fornecimento de energia. A função era basicamente regular a vazão para efeito de água de abastecimento de cidade ou para navegação nos trechos do São Francisco que ainda são navegáveis. Então, nós temos um completo descontrole da gestão, e tem 2 países no mundo que menos cobram pela água, para a gente ter uma ideia. O primeiro, o que menos cobra, o Irã. O segundo, né, ou virá a aquarela do Brasil, quem adivinhar? O nosso, o Brasil. O Brasil. Muito bem. Feito esses esclarecimentos, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Enchentes e tempestades dominaram os desastres naturais nos últimos 50 anos. A Lê da Letra de Lisboa tem as informações. Uma análise da Organização Meteorológica Mundial, OMM, mostra que enchentes e tempestades dominaram a lista de desastres naturais nos últimos 50 anos. O impacto é histórico, tanto em relação às mortes quanto aos prejuízos econômicos. Os desastres que mais causaram perdas de vida foram as secas, com 605 mil mortes. A seguir estão as tempestades, que causaram mais de 577 mil óbitos. O Atlas da Mortalidade e das Perdas Econômicas devido ao clima traz dados de 1970 até 2019. Neste período, as tempestades causaram prejuízos na ordem dos 521 bilhões de dólares
E as perdas com as enchentes chegaram a 115 bilhões de dólares. Ao lançar o relatório em Genebra, o secretário-geral da OMM, Peter Talas, mencionou as chuvas torrenciais e as enchentes destruidoras que causaram recentemente mortes tanto na Europa como na China. De acordo com Talas, nenhum país está imune, pois a mudança climática está aqui e acontecendo agora. Na Alemanha, o volume de chuvas registrado entre os dias 14 e 15 de julho foi o equivalente a 2 meses de precipitação. Além da Alemanha, as enchentes atingiram Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça, causando dezenas de mortes. Entre os dias 17 e 21 de julho, o acúmulo de chuvas na província chinesa de Henan foi maior do que a média anual, causando muitas enchentes. Segundo a OMM, vários estudos confirmam a influência humana nesses eventos extremos do clima. Mas apesar das tragédias serem recorrentes, o total de mortes por desastres naturais está caindo no geral, graças a melhorias nos sistemas de alerta e de resposta aos desastres. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre o meio ambiente e a crise hídrica com o Sérgio Leitão, que é diretor do Instituto Escolhas, de estudos sobre temas ambientais e econômicos, e o Luiz Eduardo Grisotto, que é diretor da ABS São Paulo. Agora vamos ao momento ODS e as enquetes do Observatório do Terceiro Setor com Frank Valverde. É verdade, João. Vamos lá para o nosso momento ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está na Agenda 2030 da ONU. E dentro desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o tema 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, é o que nós vamos destacar hoje. Dentro dessa, a meta 13.3, exclusivamente aqui para nós, do Brasil, diz o seguinte: melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, impactos e alerta precoce. É fundamental que todo mundo esteja consciente das mudanças climáticas e no que afeta o dia a dia de cada um de nós. E por falar nessas mudanças climáticas, eu queria falar sobre também a nossa enquete. A cada programa que nós apresentamos aqui na Brasil Atual, nós temos uma enquete. E a enquete do programa de hoje, nós fizemos a seguinte pergunta para os nossos e as nossas ouvintes e seguidores internautas. Você sabia que o desmatamento agravou a crise hídrica? E olha só o resultado, 91% das pessoas que se manifestaram nessa nossa enquete disseram que sim. Ou seja, a população está bem consciente de que é necessário você acabar ou diminuir drasticamente com o desmatamento. As autoridades é que deveriam ter essa consciência. E eu queria aproveitar, Joel, já que você me chamou, eu tenho uma questão que eu gostaria que tanto o Sérgio como o Luiz Eduardo desenvolvessem, né? No senso comum, a população em geral, sempre que se fala das agências reguladoras, o pessoal não confia muito, o pessoal tem uma certa descrença, né? Então a gente não sabe se realmente elas... o que passa para a população, a gente vê isso nas redes sociais, por exemplo, é um total descrédito, né? E realmente até... Com motivo, né, Frank? Com motivo, sim, porque elas são usadas politicamente, né? Exatamente. Agora, eu queria que dois especialistas da área, né, refletissem um pouco sobre isso. Qual o papel, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, ou a inexistência desse papel, da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e da Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Elas têm realmente trabalhado e elas funcionam, ou realmente elas estão, como se dizia o meu avô, para inglês ver? Sérgio. O principal problema das agências, assim como dos ministérios e da decisão, e por isso que eu falei que a gente não faz gestão de risco, faz gestão de crise, é que a gente só se junta quando a coisa já foi para o beleléu, já está na casa do sem jeito. E, fundamentalmente, o que está nos preocupando, e foi objeto, inclusive, de uma crítica do Instituto Escolhas, é que a medida provisória enviada pelo governo sobre o tema agora do apagão
coloca tudo na mão do Ministério de Minas e Energia e retira competências que são do IBAMA, que são do Ministério do Meio Ambiente, que seriam até do Ministério da Agricultura e seriam da própria Agência Nacional de Águas. Ou seja, o problema é tomar uma decisão integrada, porque todas as questões que levaram a esta crise agora de 2021, e tenho certeza levará a novas crises se não for modificados o modo de operação do governo sobre o tema de água, energia, agricultura, é exatamente essa falta de decisão integrada. No estudo que nós lançamos sobre água como insumo para o setor elétrico de 2019, a gente já apontava o problema de que precisava fazer uma reconstituição histórica da série de vazões, precisava fazer uma atualização dos modelos preditivos, ou seja, dos modelos de previsibilidade sobre a ocorrência dessas diminuições de chuvas, exatamente porque a gente notava que o sistema tinha perdido a sua centralidade. Basta fazer a seguinte pergunta: quem é que sabe hoje quanto tem de água nos nossos reservatórios? Toda a privatização da Eletrobras é feita em cima de um valor da empresa que tem a ver com a chamada garantia física. O que é a garantia física? É o volume de água dentro dos reservatórios que indica o potencial de geração de energia. É como se fosse a poupança. Eu tenho 1 bilhão de litros d'água dentro do reservatório, eu posso gerar X de energia, esse X de energia vale X no mercado, né? Está dado o valor da privatização. Essa garantia física hoje, ela é completamente falha no sentido do volume indicado, porque ela está sendo modificada e corroída, comida, por diferentes usos que hoje não encontram uma centralidade de intenção de se saber exatamente o que existe ou não, porque o sujeito capta uma água num estado X, dado uma autorização por alguém, e aquilo não está sendo compensado ou computado nos oficiais. Então, o sistema perdeu essa integralidade. Então, as agências não têm papel e o governo não faz essa gestão integrada, Joel. Você é contra esse modelo de privatização da Eletrobras? Da maneira como foi feita a privatização, os economistas hoje têm sido unânimes em dizer: vai dar prejuízo, não vai resolver o problema. Porque, inclusive, se jogou uma conta monumental para o país pagar, que é um volume altíssimo de térmicas contratadas obrigatoriamente para o Nordeste para beneficiar interesses privados. Então, até os economistas liberais disseram o seguinte: não faz, não faz. Porque se a intenção era retirar, o discurso liberal diz, é bom privatizar porque você tira um ônus do Estado e deixa isso, né, em todas as aspas, para a iniciativa privada. Esta privatização, né, até os liberais assustou, porque ela coloca mais ônus sobre o Estado. É uma privatização ao inverso. Então, nesse sentido, existe uma unanimidade hoje entre todos os economistas. Foi um péssimo negócio para o país. Você concorda, Luiz Eduardo? Bom, eu queria só respondendo a pergunta do Franklin, né, sobre as agências reguladoras, no caso a ANA, e sobre o papel da Enel. Veja, é aquela velha máxima, né? Conhecemos o que está bom, mas há muito, certamente, para melhorar. Eu vou dizer mais da ANA, conheço mais a Agência Nacional de Águas, né? Embora eu tenha acessado muitos estudos da Enel e conheço alguns técnicos da Enel e sei da qualidade técnica que existe ali no corpo técnico da Enel e também da ANA. Mas só para você ter uma ideia, como a Agência Nacional de Águas, ela avançou muito nessa discussão e no planejamento da segurança hídrica, dos recursos hídricos e do saneamento, antes dela assumir essa nova delegação pelo novo Marco Legal de Saneamento. A ANA já tratava da questão de saneamento muito antes desse Marco Legal, na tentativa de fazer uma integração com então, o Ministério das Cidades à época. Eu cito o Atlas de Abastecimento de Água, que foi publicado em 2010. Inclusive, eu ajudei a coordenar a elaboração do Atlas, por coincidência. Foi um trabalho muito bem feito pela ANA, visitou todos os 5.565 municípios brasileiros, um levantamento de muito critério, que ajudou, inclusive, também a própria elaboração do Plano SAB, do Plano Nacional de Saneamento,
Depois vieram um Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, em 2014, o Atlas de Esgotos, em 2017. Depois veio o Plano Nacional de Segurança Hídrica, em 2019, que acho que os senhores conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, que planejou a segurança hídrica do país inteiro entre 2017 e 2035. Inclusive, só voltando um pouco, quando você falou, a Rádio ONU comentou em 500 bilhões de prejuízo, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, elaborado pela ANA, ele já alertou para esse prejuízo econômico caso houvessem cenários agudos de escassez. Ele previu uma perda econômica de 228 bilhões de reais em 2017 e mais 518 bilhões em perdas em 2035, caso esses cenários de escassez aguda de água viessem a ocorrer. Entre outras, tantas outras informações, tantos outros dados interessantes que esses planos e esses estudos deram conhecimento ao país. Então, veja, na minha interpretação, eu acho que as agências e essas entidades, elas contribuem demais, ajudam muito o país a avançar nesse setor e nesse disciplinamento do uso dos recursos hídricos. A própria ANA é a entidade responsável pelas outorgas, que é a autorização pelo uso da água. Então, isso no país, há 30, 40 anos, sequer existia. Se fazia qualquer coisa com a água, obviamente com algum tipo de disciplinamento em função do Código de Águas de 34, mas com o advento da Política Nacional de Recursos Hídricos e da própria ANA. Muito bem. Cortou um pouco o nosso contato com o Eduardo quando ele estava falando. Pedimos à produção para restabelecer esse contato, enquanto eu continuo aqui entrevistando o Sérgio Leitão. Ô, Frank Valverde, a semana passada foi quente no país, né? Manifestações na rua contra o governo federal, o governo Bolsonaro, declaração do ministro da Defesa, ameaçando a democracia. Qual é o seu destaque? O que mais importante você acha que aconteceu? Você está falando uma série de manifestações, acho que tem uma outra manifestação para nós colocarmos aí, que foi a manifestação que teve, digamos, o ataque à estátua do Borba Gato, né, que é o bandeirante aí, Borba Gato. E isso deu um certo calor nas redes sociais, né? Gente defendendo o ataque e outras pessoas defendendo... Alô? O Luiz já voltou, Joel. Ô Luiz, a gente pediu, nós perdemos o contato com você, a gente vai continuar, nós estamos ao vivo conversando com você a respeito da crise hídrica do país. Você queria concluir a sua fala, por favor? Só concluir que, enfim, mesmo considerando aí uma série de problemas ou deficiências ou questões a serem melhoradas, eu reputo a essas agências reguladoras um avanço muito grande na questão da regulação, do ordenamento, da abertura da discussão, de um planejamento mais qualificado, uns estudos mais significativamente responsáveis. Você tem uma visão favorável em relação a essa favorável. No entanto, acho também que existem coisas a melhorar, viu, Joel? Porque, veja, no próprio novo Marco Legal de Saneamento, que coloca a função delega a ANA a função regulatória do saneamento, são previstos mais de 200 novos cargos na ANA, né? Isso, evidentemente, tem que ser estruturado dentro da própria ANA, do ponto de vista também de gerar as próprias desses regulamentos, as normatizações do setor. E isso não é do dia para a noite, né? Quem imagina que uma ANA vai se organizar de um mês para o outro diante de um novo marco legal, que é um setor extremamente complexo como o de saneamento, ele está enganado, porque é um processo, né? É um processo. Demora um tempo, é um processo. Né? Agora, e, obviamente... Eu queria a sua opinião sobre a privatização da Eletrobras. Olha, nós na ABS, nós não discutimos sobre ainda estamos em discussão sobre os processos de privatização da Eletrobras, e sobre a gente se reporta mais a questão da própria questão hídrica, né? Na coordenação da Câmara de Recursos Hídricos. Eu não vou tecer aqui uma opinião em nome da entidade, né? Porque nós também não aprofundamos o suficiente essa discussão. Eu acho que tem que ser, assim como o próprio Sérgio já colocou, esse processo de privatização tem que ser um processo
muito bem estruturado, tem que ser um processo muito transparente, né? Isso nós sempre deixamos muito claro, que todo o processo tem que ser muito transparente para que toda a sociedade possa ter acesso a todos esses processos, esses critérios para esse processo de privatização, e obviamente que o país não seja lesado com esse tipo de... Então, em relação a esse assunto, nesse momento é importante a transparência e a consulta popular, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você interrompeu a sua fala, eu estava conversando com o Frank, ele estava dando destaque da semana sobre as manifestações contra o Borba Gato, a estátua do Borba Gato que fica na Zona Sul, aqui de São Paulo. Frank, você conclui também. Só para concluir, né? Acho que isso despertou uma certa polêmica e certas paixões, né? Tanto de quem defende veementemente a existência daquele monumento, que, diga-se de passagem, é horroroso, né? Como as pessoas que querem destruí-lo e derrubá-lo, né? E eu acho que tem outras posições que são muito mais interessantes para serem discutidas. Acho que até valeria um programa mais adiante, Joel. Na verdade, eu acho que essas estátuas todas que representam, às vezes, figuras que foram verdadeiros genocidas, como o caso do Borba Gato, que matou uma série de índios, né? Escravizou índios e negros, e as bandeiras, a gente sabe que estava envolvido uma série de transgressões aos direitos humanos da época, né, que nem se falava em direitos humanos, mas enfim, né, a vida das pessoas. Essas estátuas todas poderiam ser retiradas, sim, da sua cena onde estão hoje e ir para um museu, né, e nesse museu, sim, ter um trabalho didático para as novas gerações do que representou, do que é a história desses monumentos. Criar algo como o monumento da reescritura histórica, né, da recuperação histórica, ou como alguém já até disse também, um museu da barbárie, né? Enfim, como há também o Museu do Holocausto, essas outros países, né, tentando resgatar historicamente períodos trágicos da história de cada um deles. Para manter os reservatórios estáveis, o Ministério de Minas e Energia acionou as usinas termoelétricas para cobrir a defasagem, apesar de custarem quase 9 vezes mais do que as hidroelétricas. Essa medida já encareceu em quase 9 bilhões as contas de luz dos consumidores. Sérgio, como você avalia essa medida? Como um erro, porque num país do pré-sol, do pré-vento, né, o que mais tem nesse momento agora no Nordeste brasileiro é vento. Você não consegue nem chupar um picolé numa praia do Nordeste, que ele vai virar um picolé à milanesa de areia, de tanto que venta, né? Sobretudo no Rio Grande do Norte, né? No Rio Grande do Norte, nas praias do Ceará, agora é o paraíso daqueles esportes de vento, né? Então, você tem, primeiro, muito sol, muito vento, energia eólica, energia solar. Você tem o biogás, que é uma oportunidade maravilhosa, que resolve, inclusive, o problema dos lixões das nossas cidades. Você tem uma fonte, que é uma fonte, mas não é considerada, e que, inclusive, tem recomendação dela ser tratada assim, que é a eficiência energética. Existe um espaço imenso, eu mostrei aqui, só em ar-condicionados e geladeiras, a gente pode economizar até 2030 168 bilhões, vou repetir, 168 bilhões em energia. Então, termoelétrica, primeiro, que vai aumentar a disputa pela água, que como eu falei, né? No caso do Ceará, a termoelétrica de Pecém consome uma água de 600 mil habitantes, para uma população de 600 mil. Então, é a pior decisão, é a decisão errada, e é a decisão que coloca a gente na contramão, porque você está vendo o governo americano, via Biden, prometer que vai ter uma matriz elétrica 100% limpa, sem usar o fóssil. E a gente que não usava o fóssil está indo para o fóssil, porque as termoelétricas precisam de combustível fóssil. Então, é uma decisão errada do ponto de vista da questão da mudança climática, é uma decisão errada do ponto de vista de um país que precisa sair deste mito de que a gente tem abundância hídrica, porque vai aumentar a disputa pela água, e é uma opção errada porque é a mais cara. O Instituto Escolhas fez um estudo mostrando que quando você incorpora as variáveis ambientais, se você levar isso para o financiamento, Joel, Frank e Luiz, dá prejuízo, a chamada taxa interna de retorno,
é o que um investidor olha quando ele vai colocar o seu dinheiro. Se colocar a questão ambiental das emissões de gases de efeito estufa, a ti é negativa. Então, para quem que fica essa conta? Fica para a sociedade. Então, é a pior decisão pelo aspecto econômico, pelo aspecto da água e pelo aspecto de transformar o Brasil, né, de colocar o Brasil na contramão do que outros países estão fazendo, principalmente China, inclusive, Estados Unidos e os países europeus. Luiz Eduardo, quero ouvir você sobre essa medida do governo, que encareceu quase 9 bilhões as contas de luz dos consumidores brasileiros. Veja, eu concordo com o Sérgio. Acho que a matriz energética brasileira ela precisa ser diversificada, precisa haver incentivos para essa diversificação, né? A energia eólica, a energia fotovoltaica, outras formas, até a energia marítima, que já foi estudada, inclusive o aproveitamento da energia marítima, das ondas e tal, das marés, enfim, existe uma série de processos aí possíveis, né, de incentivos. Por exemplo, a própria energia fotovoltaica já evoluiu esse processo, mas ainda é muito caro, né, para o cidadão implementar na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, um sistema, por exemplo, de energia fotovoltaica, né? Então, esse tipo de incentivo eu acho necessário, importante que se pense, que se estruture toda uma política pública voltada a esse tipo de incentivo, voltada a esse tipo de diversificação. Na questão dos reservatórios, eu também acho que existe um nível de incerteza climática muito grande e que, obviamente, sob essa justificativa da diversificação, nós também precisamos analisar com muito cuidado a questão dos reservatórios. Obviamente que, diante de tantas incertezas, qualquer projeto de reservatório, de barramento, ou até de uso da água, ele precisa ser mais resiliente, ele precisa tratar com séries históricas maiores, né? Se a gente tratava com tempo de retorno de 50 anos, 70 anos, a gente precisa trazer agora tempo de retorno de 100 anos ou 200 anos. O que significa isso? Significa levar em consideração os riscos futuros de mais longa data, né? O que acontece com os projetos? Os projetos ficam mais caros, né? Se ficam mais caros, isso vai a conta, em tese, vai para quem? Vai para o consumidor? O governo precisa assumir uma subvenção, um subsídio? Esse tipo de discussão precisa acontecer no Brasil, né? E sempre quando cai nessa discussão, eu caio na discussão do valor da água, né? Que é uma coisa assim que todos sempre comentam em todas as palestras e tal, falam, olha, ô Luiz, mas o que você acha do valor da água? E porque os projetos tendem sempre a ser mais caros, etc. É porque é o seguinte, a água no Brasil ainda é muito barata, né? O próprio Sérgio, ou alguém aqui, comentou que as nossas tarifas são uma das menores do mundo, né? Só para você ter uma ideia, se você vai num parque, alguma coisa, comprar uma garrafa de 500 ml de água mineral, você paga R$4, R$5 e sai feliz e contente, né, depois de sair, comprar uma água mineral e tomar sua água mineral. Uma companhia de saneamento, uma prestadora municipal, cobra R$2,70 na média por 1.000 litros de água clorada com padrão internacional de qualidade. Eu não estou falando de 1 litro, estou falando de 1.000 litros de água. E você paga em 500 ml num parque R$4 e sai feliz da vida. Então, quer dizer, nós precisamos rever um pouco, obviamente que não vou tratar essa questão nesses termos, né, nessa simplicidade toda, porque existem outros fatores e variáveis que devem ser analisados, como a tarifa social, por exemplo, em favelas ou em comunidades carentes, que é 1/3 desse valor de R$1,70, paga 80 centavos, 70 centavos por 1.000 litros, e tem que ter esses subsídios para comunidades carentes, de fato. Então, mas nós temos que voltar a discutir esse ponto, né? Para financiar essas políticas públicas, para financiar esses projetos, e não só na questão hídrica, mas na questão energética, também financiar essa matriz e essa diversificação da matriz energética. O Luiz Eduardo, você fez a ressalva da tarifa social, que é em função das comunidades carentes que devem receber água, né? Mas, para a gente aumentar o preço da água no Brasil, tem que melhorar a qualidade da água, né? Tem muitas comunidades que recebem uma água ainda com um cloro excessivo, né? A qualidade da água no Brasil precisa melhorar, você não acha? Olha, João, eu vou discordar de você. Eu acho que algumas situações excepcionais acontecem, de fato, por desequilíbrios numa estação de tratamento, por uma operação inadequada, mas são
exceções no Brasil. O que eu tenho visto, pelo menos, é que a qualidade da água, ela realmente tem obedecido os padrões internacionais em média, né? Se tem excesso de cloro ou não sei esse caso que você tá pontuando aí, se aconteceu, se você vislumbrou. Eu lembro do caso da SEDAI recentemente, que a água chegou turva lá para o Rio de Janeiro, com gosto, com odor. Exatamente. E outros casos também aconteceram, mas foram situações excepcionais e que, como aconteceu em São Paulo, inclusive, na época, quando eu cheguei em São Paulo, na época, no início da década de 90, o Guarapiranga estava com explosão de algas, eu me lembro, estava dando gosto e odor na água. Obviamente que uma tecnologia implantada na época, que foi carvão ativado em pó e permanganato de potássio, ele inativou esse tipo de problema. Então, quer dizer, tecnologia existe, as concessionárias e prestadoras municipais têm tecnologia, conhecem as tecnologias, acho que falta muito investimento, de fato, mas a água, em geral, no Brasil, ela é de excelente qualidade. Isso me permite essa... Não, claro, feita a ressalva. Você é o especialista. Eu tenho mais 15 minutos de programa, mas eu preciso ouvir o Sérgio rapidamente, Sérgio, sobre a qualidade da água no Brasil. Não dá nem para falar em qualidade de água quando você, primeiro, não tem saneamento, quando os nossos índices de saneamento são absolutamente absurdos. Segundo, quando você tem os rios das nossas grandes cidades como verdadeiros esgotos, né? Um dia desse eu vi um dado que tanto o Rio Pinheiros como o Tietê, mas principalmente o Pinheiros, se você retirar o que é despejado nele de esgoto, ele fica na pedra. Porque ele é basicamente hoje um rio que tem não é água, ele é um esgoto a céu aberto, né? E ninguém entende por que a gente tem problemas de água com os nossos rios, né, existentes em todas as grandes cidades brasileiras. Então, você verifica que quando a gente fica falando de crise de água, a periferia de São Paulo, nos meses do verão, sempre sofreu o apagão, né, ou a crise da falta de água. Né? Só se falou da crise de água porque estava ameaçando os bairros ricos em 2014. Eram os moradores do Alto de Pinheiros que teriam que descer e imaginar que iam se abastecer com uma lata d'água naquele rio. Porque o pessoal da Zona Leste de São Paulo sabe o que é aquele problema de ficar 2 dias com água e 5 não, a semana inteira durante todo o verão. Então, acho que a qualidade na nossa água é péssima por todos esses problemas, e basta ver o que estava acontecendo no Rio de Janeiro no ano passado e este ano com a geosmofina. O Luiz que me corrija aqui se eu estiver citando o nome errado, né? MIB e geosmina. MIB e geosmina. Que estava todo mundo com problemas, as pessoas tendo crises estomacais, rotavírus, tudo. Então, né, isso é digamos assim, uma espécie de constante em todas as cidades brasileiras. Então, nesse sentido, o nosso setor de águas é muito ruim, porque a população tem péssimos serviços e uma péssima qualidade, infelizmente. Deixa eu dar um recado rápido para os nossos ouvintes. Se você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3, em numeral, Setor. Repetindo, Observatório 3, em numeral, Setor. Franklin Valverde, estamos caminhando para o final do programa. Tem tanta coisa para perguntar aqui para os nossos convidados, mas eu queria ouvir você a respeito. Você tem muitas informações importantes ainda em destaque no programa de hoje. É verdade, João. Rapidamente, eu sei que está acabando o nosso programa, mas eu queria dar alguns destaques sobre o nosso site, né? O nosso site tem uma série de matérias e eu convido a todos e a todas para visitarem o nosso site e lerem essas matérias. Entre as mais lidas, nós temos a fuga da fome, brasileiros que começaram a consumir fragmentos de arroz e ossos. Olha só que situação nós estamos chegando no Brasil. Lamentável.
tremenda, né? Uma outra matéria que tem bastante também, bastante leitura, é Pequenos Invisíveis. 70 mil crianças vivem nas ruas no Brasil. Isso é um dado trágico a gente pensar, né, que 70 mil crianças vivem nas ruas, ainda mais no tempo de pandemia que nós estamos vivendo. E eu queria dar um destaque especial para uma matéria escrita pela Isabela Alves, que está no nosso portal, né, observatório3setor.org.br, 3 em numeral, que fala sobre as tartarugas, né, que a ação humana ameaça as tartarugas marinhas existentes há milhões de anos aqui no nosso planeta. Né. Ela conseguiu, durante todos esses séculos, milênios, né, escapar de uma série de predadores naturais. Mas o maior predador que tem vitimado as nossas tartarugas marinhas é o homem, o homem que tem, digamos, vitimado todas as tartarugas marinhas. E um dos grandes problemas problema com as tartarugas é, na verdade, o lixo que é jogado no mar, né? Que compromete a saúde delas. Elas engasgam com plástico, elas são presas, né, e sufocadas por garrafas, por redes, enfim. Né? Isso está vinculado diretamente também com a qualidade da água que nós temos, né? Porque a água não é só o que nós consumimos aqui no continente, a água também está no que é despejado dentro dos oceanos brasileiros, né? Então, eu queria destacar essa matéria da Isabela Alves do nosso site e convido a todos e a todas para lerem essa e outras matérias que nós temos também. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelou que, em junho, o Brasil registrou recorde de queimadas na Amazônia pelo segundo ano consecutivo. Em entrevista ao jornal O Globo, o diretor-geral do nosso operador nacional do sistema elétrico, Luiz Carlos Chiochi, disse que para o setor elétrico caiu a ficha de que a gente deve considerar aquecimento global e as mudanças climáticas dentro das nossas avaliações de análises. Bom, como nós estamos caminhando para o final, eu gostaria das considerações, começando com você, Luiz Eduardo, de que mais importante você gostaria de deixar registrado sobre o tema do nosso programa, que é importante o cidadão brasileiro saber nesse momento. Já temos um aumento na luz elétrica, agora teremos o quê? Segundo a tua avaliação, o que você vai destacar no final da sua participação no programa de hoje? Bom, primeiro, Joel, Franklin, Sérgio, um grande prazer estar aqui com vocês debatendo, né? Acho que é um assunto de absoluto interesse e absoluta importância nos dias de hoje, atravessando uma nova crise hídrica, infelizmente, né? Mas esse tema, eu acho assim, ele tem muitas saídas para se resolver no curto, no médio e no longo prazo. A primeira coisa que eu sempre coloco, e tem a ver com essa questão que você pontuou aí da Amazônia e também do operador de energia elétrica nacional, são as questões relacionadas à preservação, à prevenção de problemas, né? Como eu mencionei anteriormente, os planos de contingência, os planejamentos em geral, mas existem medidas hoje muito bem sucedidas, inclusive aqui no Brasil, com remuneração de quem preserva, por exemplo, florestas, que é o famoso PSA, o pagamento por serviços ambientais, né? Nós temos aqui no município de Extrema, aqui na bacia PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, uma experiência muito bem sucedida de pagamento aos proprietários rurais para quem preserva áreas com vegetação e nascentes. Então, quer dizer, esse tipo de remuneração, de compensação por áreas preservadas, que é o famoso PSA, já foi feito em Nova York, em muitos outros lugares, ele tem dado muito bons resultados. E quando se associa isso à preservação e aumento da segurança hídrica e da resiliência, obviamente que para esse operador da energia elétrica e para tantos outros usuários do país, a ficha também cai e diz, opa, então é possível preservar com inteligência, é possível garantir sustentabilidade hídrica com esses tipos de mecanismos, né? Bom, então esse tipo de coisa eu sempre aposto em planejamento, em preservação, em proteção. Eu acho que temos muito a caminhar ainda, ideias boas já existem, eu acho que precisamos estimular essas boas ideias. Mas também, para finalizar, eu destacaria outras 3 ordens de ações. As ações de recuperação, que é as ações de recuperação de mananciais, de cidades, de áreas de expansões urbanas,
tem que ter investimento para isso e tem que ter ações coordenadas. Alguém me disse aqui em algum momento que faltava integração entre os órgãos, e isso que eu queria mencionar também na questão das agências reguladoras. Falta uma ação coordenada entre esses investimentos e essas instituições, mais integração entre elas, para gerar ações integradas. Integração entre essas várias áreas é o que você sugere no final da tua participação no programa. Exatamente, e aumentar a oferta e gerir a demanda de água, que é muito importante no Brasil como um todo. Muito obrigado, João. Franklin, 10 segundos para você dar seu destaque final, Franklin. A solução para a crise hídrica está principalmente no desenvolvimento sustentável. Precisamos planejar um desenvolvimento que seja realmente sustentável. Sérgio Leitão, 1 minuto e meio para você concluir a sua participação no programa de hoje. O que mais importante você gostaria de deixar registrado da tua participação em nosso programa? Primeiro, temos a consciência de que a mudança climática, infelizmente, chegou para ficar. Tivemos uma crise de água em 2001, um apagão, outra em 2014, onde a maior cidade do Brasil, né, ficou praticamente sem água, e agora em 2021. 3 crises. Como hoje é segunda-feira, a gente pode dizer, o governo já pode pedir até música no Fantástico, né? Porque, né, com 3 gols, pede música, com 3 problemas deveria também. Segundo lugar, a gente tem sol, tem vento, né, tem lixos nas cidades que podem servir exatamente para gerar energia a um custo muito mais barato. Então, a gente tem que radicalizar as soluções que nos são dadas por Deus e que custam muito mais barato. Terceiro, a gente precisa que os órgãos trabalhem juntos, como fazem no corpo humano. O corpo humano funciona, né, quando um órgão deixa de funcionar, o outro desequilibra. Então, o governo precisa ter esta mesma música, ou esse mesmo mecanismo de funcionamento. E aqui no Brasil só se conversa, como eu disse, é uma música do Raimundo Soldado, quando não tem mais jeito que dê jeito. Aí está na casa do sem jeito e a sociedade, né, a dona de casa, o trabalhador, a indústria, é quem paga a conta no seu lombo. E, por fim, né, o governo precisa falar a verdade. Nós já estamos em apagão, nós já estamos em racionamento e a gente precisa, desde logo, ter os planos de contingência, até porque as perspectivas de chuva para o ano que vem não são boas. Não são boas. E aí não será só uma crise de apagão elétrico, podemos ter, infelizmente, no Sudeste o mesmo problema que nós tivemos em 2014. Então, a situação é grave, o governo não fala a verdade, não orienta a população, né, não orienta o setor produtivo e, portanto, a gente tem que ter a consciência de que nós devemos exigir tudo isso que nós falamos. Mais energia renovável, solar, eólica e biomassa e biogás, mais integração no processo de tomada de decisão e a sociedade sendo devidamente informada e participando do diálogo. É isso que vai garantir que nós tenhamos a possibilidade, Joel, Franklin e Luiz, né, de sair desta situação e, mais do que isso, e fundamentalmente, prevenir que o problema volte a acontecer, como infelizmente pela 3ª vez se repete, né, com o mesmo enredo, não tem nenhuma novidade, é o mesmo enredo, é a mesma novela. Portanto, a população, a esperança é a gente mobilizado, exigindo os nossos direitos junto aos governantes. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Sérgio Leitão, advogado e diretor do Instituto Escolhas, de estudos sobre temas ambientais e econômicos. Luiz Eduardo Grisotto, diretor da ABS São Paulo e coordenador da Câmara Técnica de Recursos Hídricos da ABS São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.